E aí, pessoal, eu gostaria de falar com vocês rapidamente a respeito de um tema do qual eu tenho me ocupado em ler, pensar, que tem a ver com a questão do psicólogo ter suas opiniões, suas convicções e não ser neutro em questões sociais e em questões políticas. Existe um senso comum que vem tanto do público leigo como também de psicólogos. Senso comum esse que diz justamente que o psicólogo ele deve ficar em silêncio e não deve se manifestar a respeito de suas opiniões políticas. Eu percebo que muita dessa preocupação passa pela questão financeira. Se eu tiver uma opinião, se eu manifestar a minha opinião, eu vou perder pacientes ou eu não vou ter pacientes e assim eu não vou ter o lucro, não vou conseguir me manter, não vou sobreviver, enfim. É interessante que muitos profissionais têm unicamente essa preocupação, o lucro. Não é nem você, paciente, não é nem você, cliente, é a questão do seu dinheiro, tá? A questão é, nós, psicólogos, antes de sermos psicólogos, nós somos cidadãos. Nós temos uma história, nós estamos imersos em uma questão cultural, em um contexto cultural, em um contexto social, étnico. Temos as nossas convicções, alguns têm lá suas devoções, suas religiões, enfim, e nossa história pessoal. Ou seja, nós estamos conectados com a sociedade. Portanto, por sermos cidadãos, nós temos nossas opiniões. Gostaria primeiramente de falar aqui com vocês, só ler 3 dos princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo. Tá? Princípio número 1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Princípio número 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação, olhem só, contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Fica bem claro isso que depois eu vou retomar. E o princípio fundamental número 7. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código, tá? Por que eu dou ênfase ao código de ética? Porque o código de ética ele é o livro de cabeceira, é o livro que está no topo de toda a profissão do psicólogo. Não é a Bíblia, não é o Alcorão, não é o livro de Mormon, não são as obras de Freud, não são as obras de Jung, enfim, é o código de ética. E o código de ética ele é muito claro no que nos referencia como profissionais e na nossa prática, tá certo? Eu pontuo isso agora para fazer um paralelo com a atual situação política. Eu vejo muitas pessoas se posicionando contra ou a favor do fascismo. Até essa semana eu recebi críticas por me posicionar contra o fascismo e que eu não deveria porque eu sou psicólogo, então o psicólogo deve apenas escutar. Besteira. Olha só,
primeiramente, só para situar, o movimento fascista, o movimento político, filosófico e o regime fascista, ele foi instaurado lá por 1922 pelo italiano Benito Mussolini, um ditador, tá? A questão é que o fascismo, ele faz prevalecer conceitos de nação e raça sobre valores individuais, tá? Ele é um governo autocrático, muitas vezes figurado aí por um ditador, como nós já vimos algumas vezes na nossa história da humanidade. Lá em 1922, o surgimento do fascismo, desses ideais, desse regime, e lá pela década de 30, 40 nós temos um ramo dele, um viés que é o nazismo, o nazifascismo alemão, tá? Olhem só, pensem comigo a questão do psicólogo nesse meio. Como que um psicólogo pode se calar diante disso, tá? O fascismo ou o nazismo, a tendência é para o exercício de forte controle autocrático ou ditatorial, tá? Ele traz uma retórica populista, ou seja, um discurso populista para agradar as massas, tá? E nós temos visto muito isso. A outra questão também é que o fascismo ele se baseava na questão da exclusão social. Ele dividia as pessoas em classes, em hierarquias, privilegiava umas e desprivilegiava outras. Outra característica desse sistema fascista, um culto ao chefe e ao líder, como se ele fosse a forma máxima para resolver os problemas e só ele fosse capaz de ajudar, de guiar a sociedade. Outra questão, desprezo por valores liberais, questões de liberdade individual, de democracia, tá? E olha só, a profissão do psicólogo ela está baseada, ela está intrinsecamente ligada com a questão democrática, tá? Desprezo por valores coletivistas, tá? Seja lá o socialismo, o comunismo, o anarquismo. Outro ponto importante, que é característica também do fascismo, esse desejo, essa questão de uma expansão imperialista, uma questão de dominar os povos mais fracos. Vocês lembram que eu falei lá do Código de Ética, que nós somos contra a opressão? Pois bem. Ele também atua numa questão de uma vitimização de determinados grupos da sociedade ou de um povo, com o objetivo de iniciar perseguições. Lembrem também do Código de Ética do psicólogo. Uso de retórica contra os métodos políticos tradicionais, exaltação de valores tradicionais como se existisse apenas um único valor tradicional, um único modelo, quando nós sabemos que a sociedade ela é plural, tá? Controle total do Estado sobre assuntos relacionados à economia, política, cultura, educação. Numa dessas, até mesmo um controle no que acontece dentro dos nossos consultórios. Absurdo. Ou seja, meus caros, no momento em que nós nos graduamos em psicologia, que nós juramos, que nós realizamos o juramento como psicólogos, nós apoiamos esse código de ética do psicólogo e nós nos colocamos contra esses movimentos autoritários. Nós nos colocamos contra a violência. Nós nos colocamos contra crueldade e opressão. Por que que eu estou falando isso? Justamente porque nós, profissionais,
temos nossas convicções. Seguinte, tem um outro artigo que eu coloquei aqui, o artigo 2º do Código de Ética, que é muito importante também. O que é vedado ao psicólogo? Ao psicólogo é vedado, a linha A, praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. A linha B, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais, ou seja, dentro do consultório. Fora do consultório, eu sou o Diego, eu sou o Caju, como muitos me conhecem, eu tenho minhas opiniões, eu tenho minha vida, eu tenho minhas obrigações como cidadão. Ou seja, fora do consultório, eu posso pensar, eu posso agir de acordo com os ditames de minha consciência e me manifestar. Tá? Outra coisa, muitas pessoas afirmam que o psicólogo deveria ser apolítico, ou seja, não ter uma opinião, se abster, ser neutro. Mas é impossível porque nós estamos mergulhados num sistema social e qualquer decisão que nós tomemos é uma decisão política, tá certo? A questão de ser apolítico é apenas um escapismo, é uma forma irresponsável de não se colocar diante de alguma situação. É uma tentativa de se abster de qualquer ideia. E isso não é nada inteligente, quer dizer, é uma pseudo-inteligência. É uma fuga. É uma fuga de responsabilidade como cidadão. Tá? Eu anotei aqui. Ser apolítico é deixar de tomar uma posição política e assumir uma posição de omissão. Ou seja, o momento em que eu decido ser apolítico, eu já estou tomando uma posição política, eu já estou optando por me abster, por me colocar numa posição apática. Tá? Talvez esse vídeo seja mais um desabafo, mas também é uma questão de um posicionamento, de que nós psicólogos temos as nossas convicções. Nós psicólogos, o momento em que assumimos a profissão, que prestamos o juramento, nós juramos sobre esse código de ética, sobre esses princípios fundamentais, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? E nós não devemos propor, suportar, nós não devemos dar apoio a qualquer tipo dessas opressões, sejam elas de extrema direita ou extrema esquerda. Tá certo, pessoal? Essa é a minha opinião e eu espero que vocês pensem e reflitam um pouquinho aí quando se colocarem nessa ideia de que o psicólogo não deve se manifestar, que não deve ter opinião. Sim, nós somos cidadãos. Tá, pessoal? Tchau, tchau.